Então, a partir de agora, todos estão sendo gravados. E essa aula, essa intervenção que eu me propus a fazer, ela interessa ou deve interessar psicanalistas, psicólogos, estudantes de psicologia e o pessoal que tem uma certa simpatia, né, com essa teoria, com essa ciência que é a psicanálise. Eu vou falar de um assunto um pouco espinhoso, que é para tentar dar conta de qual é o lugar que a psicanálise tem no discurso político. Como é que a gente entende essa relação entre psicanálise e política? É um assunto um pouco espinhoso. Por isso que eu entendo essa fala como uma intervenção, porque o meu objetivo com essa aula é propor uma espécie de retificação ou de clarear das ideias a respeito do como o psicanalista e a psicanálise devem se fazer presentes no discurso social, no laço social. Então, é para dirimir equívocos e erros que eu tenho visto. Por que erros que eu tenho visto? Há algum tempo atrás já, eu tenho presenciado nas redes sociais, nas mídias, nas revistas, uma série de colegas, uma série de psicanalistas se manifestando com slogans do tipo psicanalistas contra o golpe, psicanalistas pela democracia, psicanalistas contra o comunismo, psicanalistas pelo Brasil, psicanalistas contra o fascismo. Quer dizer, então, psicanalistas utilizando a psicanálise, falando desde a psicanálise para tomar posicionamentos políticos. E desde o início digo para vocês que isso é um erro. Então, estou aqui fazendo um serviço à psicanálise, né, que é de retificar essa posição. Então, eles estão fazendo isso a partir dos mais variados ângulos, né, de ideologia, de política, de mobilização social. Então, incomodado com isso, há algum tempo atrás, eu coloquei no meu Facebook que a única causa que cabe ao psicanalista defender é a causa perdida. Todo o resto é impostura, desvio conceitual ou sintoma. Coloquei isso no Facebook e, para minha surpresa, colegas, né, da psicanálise vieram me perguntar o que é lutar pela causa perdida, o que é a causa perdida, que é o título que eu dei para esse nosso encontro, né, em defesa da causa perdida. Ora, lutar pela causa perdida, a mim me parece óbvio o que é. Né? Então, que é lutar por uma causa perdida? É óbvio, não preciso nem falar. A questão é que cada um lute pelo que quiser, que cada um idealize o que quiser, brigue pelo que quiser, por suas convicções, né? Com toda a paixão que tiver disponível, que cada um faça isso. Isso não é problema, né? Isso é importantíssimo, mas que se faça isso como cidadão, que se faça isso como brasileiro, que se faça isso como psicólogo, se quiser, mas que não faça isso como psicanalista ou falando desde a psicanálise ou se ocupando da teoria e da nossa ciência. Né? Que não faça isso desde a psicanálise. Quero sustentar
Eu quero sustentar essa minha crítica a partir dos postulados estruturais, referenciais da psicanálise, para argumentar que esse tipo de colocação, defendido por muitos, né, é equivocado, tá? E tem gente que está há muito tempo na área, tem gente que estuda muito, mas que a gente percebe que todo mundo, muitas vezes, se não cuida, cai no seu sintoma. Cai no seu sintoma. Se a gente for começar de forma mais radical, e se a gente for se ater ao rigor conceitual da psicanálise, a gente deve saber de início que o psicanalista é uma função, é um lugar operatório. O psicanalista, de forma rigorosa, só existe na situação psicanalítica de tratamento. Ele só existe como psicanalista na situação psicanalítica de tratamento. Fora disso, ele é qualquer coisa. Fora disso, ele é qualquer coisa que queira ser. Mas, de forma rigorosa, né? Falando, ele só é na prática clínica. Mas isso é muito radical. Então, vamos por partes, né? Para a gente pensar a psicanálise política. Vamos começar pela questão do discurso, pessoal. Discurso é aquilo que faz laço social. Discurso é aquilo que enlaça o coletivo, é aquilo que enlaça um ao outro. Discurso. E o discurso psicanalítico tem uma posição muito específica no tecido discursivo que organiza a cultura. Então, o psicanalista, aderindo a posições políticas em nome da psicanálise, erra, como eu disse, porque a política é uma disciplina que investiga o bem, né, já que política é a ética da polis, não é? Então investiga o bem e investiga para todos. Então a etimologia da palavra política pode ser desconstruída como a disciplina que investiga o bem para todos, o bem coletivo. Essas duas palavras que estão construindo etimologicamente a palavra política, as duas em todos, elas são como todos, elas são estranhas. O discurso da falando de outra forma, é sustentar um furo no discurso, é sustentar a fenda, o interstício que é inerente a toda construção discursiva humana. Então, a função da psicanálise na política é sustentar esse furo, essa fenda. Essa fenda, para quê? Para que todo discurso que vem propor e prometer a felicidade e o bem, que são os objetos da política, todo discurso que vem propor isso não se feche. Então, a função da psicanálise é impedir que esses discursos se fechem. Então, a gente vai ver, meus amigos, por outra via, mas falando da mesma coisa, que a função da psicanálise na política é injetar, né? Vamos imaginar uma injeção, injetar o objeto A na cadeia discursiva vigente, e não só na vigente, nas periféricas, mas injetar o objeto A para que esses discursos continuem produzindo de forma dialética, que eles continuem sendo dialetizáveis. Então, quando a gente injeta um objeto A num discurso, ele não perde a sua capacidade de dialetizar.
Dialetizar no sentido de não fechar, de estar sempre em movimento. Fazendo isso, a gente mantém viva a realidade de que as soluções são sempre provisórias, parciais, temporárias e incompletas. Então, injetando o objeto A no discurso, a gente mantém aberta essa realidade de que as soluções são sempre imparciais, provisórias, sempre parciais, desculpa, provisórias, temporárias e incompletas. Dessa forma, se o psicanalista vier a defender ideais democráticos, totalitários, fascista, comunista, ele está no campo do imaginário, pessoal. Ele está impregnado de boa vontade, impregnado de valores morais, culturais, sociais. E isso, se ele fizer isso, ele está fora do nosso campo. Está fora do campo psicanalítico. Ele está impregnado de boa vontade. Fica esclarecido desse modo que psicanalista não faz políticas públicas e nem faz militância social. Discurso psicanalítico, anotem, discurso psicanalítico não faz massa. Ele não faz massa porque ele é um discurso sempre dirigido de um para um. É um discurso do singular, faz massa. Ele não é um discurso que enreda pessoas, tanto que nós estamos aqui em poucos. É um discurso que não faz massa, é um discurso que se dirige do um a um. Então a gente vai entender que o discurso psicanalítico deve sustentar e trabalhar com as fendas, como eu coloquei, para que o discurso do mestre é o discurso vigente, para que o discurso do mestre não se feche. Então, para fechar essa parte do discurso, né? Se o objeto A não estiver injetado no discurso, o que eles viram os discursos? O discurso do mestre, ele se torna algo ingênuo, cômico e deslumbrado. O discurso do histérico, da histérica, ele se torna reivindicatório, que é muito comum de a gente ver, e infantil, né? Reivindicatório e infantil. E o discurso do universitário, né? Vocês já sabem que leva sempre, mais cedo ou mais tarde, à impotência. A impotência. Saindo da questão do discurso, a gente pode também falar dessa relação de psicanálise com política, dizendo que a psicanálise não adjudica valores. A psicanálise não propõe valores como o que é bom e o que é ruim, o que é o bem, o que é o mal, o que é o moral, o que é o imoral, o que é o certo, o que é o errado. Ela não adjudica esses valores. Ela não adjudica porque ela simplesmente é um dispositivo teórico e técnico que tem a função de acolher, né, o sujeito que a ela recorrer, tem a função de acolher esse sujeito, seja qual for a sua ideologia, acolher para que ele possa, com os mecanismos que a gente puder oferecer, suportar a dor de existir. É isso que é a psicanálise, né? Um dispositivo para que o sujeito possa suportar a dor de existir, sem nenhum tipo de proposta, né, de como se deve viver. E todos nós estamos marcados por essa dor. Psicanálise também não defende direitos humanos e nem tem a vida como valor maior. Não tem. O único valor que cabe acastelar na nossa prática é o valor do desejo enquanto estrutura formal, só. O único valor é o valor do desejo enquanto estrutura formal. Desejo que é o que a gente entende como condição necessária para que o sujeito falante encontre morada
na existência de um corpo a esmo, né? Morada num corpo a esmo no globo, no orbe. O desejo é isso. Então, se há valores que a psicanálise sustenta, são esses que estão enodados a desejo, a falta, a castração, ao real e ao bem-dizer. Bem-dizer o impossível de dizer bem, pessoal, que é a nossa ética. Bem-dizer o impossível de dizer bem. Isso é, digamos, sustentar um bem-dizer sobre o impossível. Então, fica claro que não trabalhamos com valores imaginários. Não trabalhamos com valores imaginários. Valores imaginários são esses valores encharcados de boa vontade, né? Que todos nós conhecemos essa sensação. A sensação de estarmos encharcados de boa fé, encharcados de fazer alguma coisa boa no mundo. São valores imaginários. Não são ruins, mas quando se fala de psicanálise, a gente não se ocupa deles. Essa vontade, né, de estar do lado do bem, né? Essa vontade política de estar do lado do bem, são valores imaginários. Então, o lugar do psicanalista é sem ideologias, sem sujeito e sem ideais, sem ideologias. O psicanalista não tem ideologias. A psicanálise é um dispositivo que tem a função, simplesmente, na polis, de fazer funcionar o simbólico e o real nos discursos. Que é o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está fazendo funcionar o simbólico e o real no laço social, na política, quando a gente fala lá fora do consultório. Não trabalhamos com categoria de universal, bens comuns, com a felicidade. A felicidade é um objeto da política. Não trabalhamos com felicidade. Também é um objeto dos motivadores, né? Não é nosso trabalho. Até porque a gente sabe que ela pertence ao campo dos ideais. De certa forma, a questão psicanalítica é operar como uma potência profanatória do que está cristalizado no discurso, profanatória do que está cristalizado no discurso, e que, por estar cristalizado, nos faz de objeto, nos faz consumidor dos objetos, consumidor daquilo que fanatiza o mundo. Se a gente profanar esse discurso, a gente não fica mais objetalizado pelos objetos, né? E pela fanatização do mundo. Dito isso, fica registrado que a psicanálise, então, não pode ser médica, não pode ser religiosa, não pode ser filosófica, não pode ser política. Não pode ser essas coisas porque ela não tem uma adjetivação salvífica. A psicanálise não pode ser médica, filosófica, religiosa, política, porque ela não tem uma adjetivação salvífica, tá certo? Não está aí para salvar o mundo, não está aí para salvar ninguém. Porque ela fala insistentemente, a todo momento, da falta, do ser faltante. Entendendo isso de outra maneira, por outro registro. Para entender isso por outro registro, a gente vai lançar mão de dois aforismas importantes lacanianos, que é, primeiro, não há outro do outro, e segundo, não há metalinguagem. São dois aforismas que vêm no socorro para se afirmar isso que eu estou colocando. Não há outro do outro e não há metalinguagem, quer dizer que não há linguagem que fale da linguagem, não há linguagem especializada em remendar a linguagem, não há o sentido dos sentidos, não há um ser que fale sobre o ser, não há. Não há nada além da linguagem.
não há um catálogo dos catálogos, não há um dicionário dos dicionários, assim como não há o barbeiro dos barbeiros, o cabeleireiro dos cabeleireiros. Não há. É a linguagem e só. Isso é importante. Isso é importante porque a gente está sempre apontando, de certa forma, com essas fórmulas, para o indizível, para o impossível de totalização. Quando a gente diz não há outro do outro, a gente está dizendo que esse bem comum que a política busca é inalcançável. Ele é inalcançável. Ele é inalcançável e a nossa função é dizer isso. Nossa função é dizer que isso não funciona, que esses discursos carregam em si um pedaço de real, um pedaço daquilo que não funciona. Assim, a gente impede a totalização que fascina e cega, a gente impede a totalização que fascina e cega qualquer um que esteja minimamente desavisado sobre as ilusões da vida. Qualquer um que esteja minimamente desavisado das ilusões da vida cai nesse discurso de fascínio, de cegueira. Qualquer um. Né? Então a gente deve sustentar que essa ideia do todo não existe. Existe apenas o todo de uma parte. O todo é uma categoria que só existe referente a um recorte, a uma peça. Não existe o todo do todo. Isso não é possível porque isso também está fora da linguagem. Porque a linguagem faz furo e faz recortes, tá? Então isso é importante. Porque o ser humano, na sua ingenuidade, procura sempre um garantidor. Mas o psicanalista deve saber, ou pelo menos eu espero que saiba, pela experiência, né, que não há esse garantidor. Não há. Se a gente supuser que há, se a gente achar que tem, a gente vai se aproximar da psicose e do fanatismo, né, onde a gente acaba projetando o nosso eu ideal, a gente acaba projetando o nosso eu ideal numa insígnia, um signo, que nos promete o gozo de uma verdade plena. Então, se a gente supõe, né, que esse outro do outro existe, a gente está próximo das psicoses e dos fanáticos. Supondo que a verdade, com letra maiúscula, existe. Isso é interessante, pessoal, porque se a gente supõe que o outro, digamos, o nosso próximo, ou o nosso inimigo, ou o nosso rival, se a gente supõe que ele não está marcado pela castração, né? Se a gente supõe que ele não está marcado pela castração, ou seja, digamos assim, o outro partido, o outro lado, né, o direita ou da esquerda, se ele não está marcado pela castração, eu vou sentir que ele realmente pode controlar a minha vida e os meus pensamentos, certo? Se eu supor, ele realmente tem condições de controlar a minha vida e meus pensamentos. Então isso funciona com os fóbicos do comunismo, né? Funciona os fóbicos do comunismo. Também funciona com aqueles que temem serem controlados pela nova ordem mundial, que às vezes eu escuto, né? Existem uns delírios, né? Da nova ordem mundial. Como se a nova ordem mundial fosse controlar as pessoas. Então, se a gente observar pela questão da castração, a gente vai ver que se existe essas pessoas, essa nova ordem mundial, como querem os paranoicos, né? Vocês sabem disso. Esses grupos são formados por pessoas que fazem colonoscopia, né? Que tem crises conjugais, que tem que tomar antidepressivo, que tem impotência sexual, que sofre de dores na coluna. São essas pessoas. Não é outra coisa. Ou seja, somos todos assim. Mas, se a gente não atribui a castração, a gente vai entrar num processo de paranoia. Então, são pessoas que fazem
colonoscopia. A nova ordem mundial, fazem colonoscopia. Ou, como diria hoje, né, a nova geração, são pessoas que choram no banheiro, como dizem os adolescentes, né? Choram no chuveiro. São pessoas assim. É interessante, né? Porque se a gente não consegue lidar com esse vazio de um não ser fundamental, se a gente não consegue lidar com esse não ser fundamental, a gente coloca um ídolo aí. Um ídolo ou um perseguidor. A gente coloca. Terrível. Sempre muito terrível. Um ídolo inalcançável ou um perseguidor terrível. E esse ídolo, esse perseguidor, que pode estar no outro, né? Ele é feito dos restos dos nossos ideais perdidos. Ele é feito das migalhas do eu ideal que a gente perdeu e a gente reconstrói esses ídolos que nos atormentam e nos fascinam. Nosso narcisismo primário, né, pessoal? Então, o ídolo é construído pela formação dos restos que caem do nosso narcisismo. Então, a gente vai demarcar que a causa psicanalítica na política é a causa perdida. Isso tem que ficar claro. Se não entendermos que a causa está perdida, tendemos a apontar a falta nos outros, e apontar a falta nos outros é a mesma coisa que ficar no gozo, não no desejo, ficar no gozo, e ficar à mercê do discurso da totalização, se a gente não consegue fazer isso. E esse lugar é o lugar da demanda. É o lugar da demanda de amor. É o lugar da demanda por um pai salvador. No fim de toda revolução, e isso não é novidade, no fim de toda revolução, no fim, eu digo, no fim do caminho, a gente vai encontrar um mestre paterno. Né? Então, o objetivo final de toda revolução é um mestre paterno. E se espera, né, que quem esteja um pouco mais fora da ingenuidade consiga entender que é preciso crescer. Mais cedo ou mais tarde, é preciso crescer e abrir mão dessa ingenuidade de que o mestre paterno está nos esperando no fim do caminho. É preciso saber também que a busca da verdade, com A maiúsculo ou com V maiúsculo, que a busca da verdade sempre acaba em tragédia, pessoal. Sempre acaba em tragédia. Já, se a gente conseguir lidar melhor com a castração, a gente vai poder apagar esse lugar da promessa política, né? A gente vai poder apagar esse lugar da promessa, esse lugar da verdade, esse lugar da reivindicação, se a gente lida melhor com a castração. Se a gente lida melhor com a castração, a verdade que sempre está no campo ficcional cai. E a gente passa a não se interessar mais, né? Não se interessar mais por essa coisa da salvação. Quem vai ser o salvador? Quem vai vir tirar a gente disso, né? A gente passa a não se interessar mais por isso. Quando a gente acessa melhor a castração, a salvação e a verdade também passam a ser elevadas ao estatuto de ficção. Né? Bem bonito, né? Elevadas ao estatuto de ficção. Então a gente sai dessa alienação. Né? Se a gente consegue injetar o objeto A no discurso, a gente sai dessa alienação e acaba se dando conta, mais cedo ou mais tarde, que cada um de nós está sozinho. Cada um de nós precisa responder por si, precisa responder pelo seu nome, pelo seu desejo.
Então a gente consegue sair dessa alienação gozante que é o reivindicador. Agora, o psicanalista, né? O psicólogo, se não for dessa linha, tudo bem, mas o psicanalista que acha que sabe o que é melhor para o país, o que é melhor para a sua comunidade, para o seu bairro, o que é melhor para o coletivo, esse psicanalista está com o seu lugar totalmente comprometido. Comprometido, eu digo negativamente, está comprometido. E eu fico pensando que tipo de análise esses profissionais conduzem, né? Que eu não consigo entender. Como é que tu vai conduzir uma análise desse lugar? Do lugar de quem sabe o que é melhor para o outro ou para a cidade ou para o estado. Porque, pelo menos do lugar que se ocupa, o único bem é o bem que está inacessível. E só estando inacessível que ele é bem, que ele é um bem. Só estando inacessível que ele produz a força de subjetivação. Senão não é um bem também. Como que é Aristóteles, né? O bem de todos. Isso significa que não há palavra plena e que sempre que se ganha por um lado, se perde por outro. Não há palavra plena, não há discurso pleno. Sempre que se perde por um lado, se ganha por outro. E vice-versa. Isso faz a gente pensar que o psicanalista é, então, na política, um agenciador do real. Um agenciador do real. Sabendo não existir o bom objeto. Então, a ética da psicanálise na polis é sustentar o impossível desse encontro perfeito. Sustentar o impossível. Sustentar o impossível partindo das premissas de que não há relação sexual, não há, mas isso é um aforisma, né? Isso não se entende assim de forma ao pé da letra. Assim como não há desejo sem tragédia. Isso é muito bonito também. Não há como viver no mundo como um sujeito sem isso ter uma estrutura de tragédia. No bom sentido, né? De se pagar o preço para se ter um caminho na vida. Somente aceitando, portanto, que esse objeto está perdido, é que a gente pode aceder à fantasia. Somente o objeto estando perdido, a gente pode aceder à fantasia e sustentar o nosso desejo, o desejo humano. Então a gente pode dizer a contragosto que a psicanálise tem uma função de estraga prazeres, de tranca foda, né? Tem uma função de estragar prazer no discurso. Isso que não é bom de ouvir, mas é necessário. Estraga prazeres. Ou melhor, corta gozo, né? Corta gozo. Tem a função de suspender as certezas e produzir aberturas. A função da psicanálise na polis, suspender certezas e produzir aberturas. Por quê? Porque a verdade, como a gente entende, a verdade, ela só aparece nos interstícios, pessoal. A verdade que nos interessa, ela só aparece nas frestas. Ela só aparece quando a gente se autoriza a falar besteira. A verdade que nos interessa, que também ela é sempre singular, só aparece quando a gente fala besteira. Então temos que falar besteira para aparecer a nossa verdade. Senão a gente fica grudado na verdade dos outros e alienado aos discursos de mestria. Então, a partir disso, a gente entende mais um princípio importante, que não há relação fixa entre palavra, né, e coisa, não há relação fixa entre palavra e coisa, que é o que eu estou falando, e chamando um pouco da filosofia de Nietzsche, que eu não gosto, mas esse assunto é importante para a gente trazer, ele vai dizer que a busca pela verdade, ou seja, pelo que é certo, a busca pelo que é universal, a busca pelo jeito certo de viver,
a busca pelo que é comum a todos, é uma negação à vida, é um desejo de negação à vida. E é verdade, né? Na medida em que a gente rejeita esse impossível, a gente está negando, se negando, negando o outro à vida. Isso porque o nosso mal-estar não é derivado de políticas, não é derivado de má administração pública, né? Mas ele é derivado de um fato de estrutura, inerente à nossa condição. Temos que aceitar isso. Essa volta toda é para dizer que se fala do lugar do psicanalista, tem que se falar do lugar de alguém que cai. De alguém que cai no mundo dos ideais. Tem que falar desse lugar. O psicanalista é alguém que cai. Nosso papel político, então, é levar o sujeito a confrontar-se com o pior. Veja bem, nosso lugar político é levar o sujeito a confrontar-se com o pior. O pior, falando desde a nossa teoria, o pior é aquilo que está depois da queda do papai. O pior é aquilo que está depois da queda do pai. E é só frente ao pior que a gente pode viver um pouco mais sóbrios quanto à nossa condição humana. Então nós temos a política de fazer o sujeito se colocar frente ao pior, que é o que está além da queda do papai, para só assim poder se sustentar eticamente na vida. Isso quer dizer, com outras palavras, que o desejo, né, isso que faz a gente existir enquanto sujeito, só opera adequadamente se a gente consegue suportar. Isso é uma questão política também. Se a gente consegue suportar que o pai está morto. É preciso que o pai esteja morto para que cada um de nós possa assumir uma posição ética diante de seu desejo. E se não for assim, nada feito. Nada feito. É preciso que o pai esteja morto. Nada feito porque nossa maior vontade, nossa maior demanda, nossa maior modalidade de gozo é encontrar, buscar um pai que nos ame e que nos dê um lugar de validação no mundo por simplesmente decidir seguir o caminho da verdade. Essa é a nossa maior demanda. Então não tem jeito, né? E a gente da psicanálise está aqui para lembrar isso. Que não tem jeito, que na vida ou a gente goza ou a gente deseja. E o psicanalista, pelo menos, é alguém que tem que saber disso. Que quando ocupado o seu lugar na clínica ou no discurso, ou se goza ou se deseja. Os dois não dá. Não dá. Por fim, já que a gente tem 50 minutos, né, vou finalizando a minha fala. Por fim, eu queria lembrar que quando a gente atravessa esse universo e descobre que a verdade não existe e que o Pai não existe também, faz com que cada um acabe conduzindo a sua vida mais ou menos como termina a história aquela história que o Voltaire escreveu, chamada Cândido ou o Otimismo, é um clássico, né? Ela termina com a ideia de que no mundo, nosso mundo, não é melhor nem pior aos que já tiveram e aos que vão ter. E que a melhor coisa que a gente tem a fazer, aí vem a frase clássica, a melhor coisa que a gente tem a fazer é cada um cuidar
cada um cultivar o seu jardim. Então, essa é a ideia que a gente precisa sustentar depois de toda essa passagem, que cada um cuide do seu jardim, cada um cuide da sua vida aonde tem alcance, né? Faça o melhor que puder, e isso já é o suficiente. Cada um cuide da sua vidinha. Né? Pelo menos é isso que se espera quando se sustenta um discurso político desde a psicanálise. Não abro o nosso trabalho para perguntas, mas abro para quem quiser fazer comentários, quem quiser somar, quem quiser contestar, tá bom, pessoal? Quem quiser fazer alguma ponderação. Não me façam perguntas, porque isso não é um seminário. Vou abrir para comentários, se não tiver comentários e ponderações, eu encerro a nossa aula, o nosso curso, a nossa intervenção, o nosso esclarecimento, tá bem? Deixo com vocês, depois a gente se despede. Alguém quer falar alguma coisa? Bom, como ninguém vai falar nada, eu agradeço muito a presença de vocês, a audiência e a paciência de vocês. Espero que eu tenha contribuído para esclarecer essa relação, psicanálise e política. Vocês estejam um pouco mais advertidos para não ficar fazendo e falando bobagem como muitos estão falando por aí. Tá, queridos? Ok, muito obrigada, professor. Obrigada, Tchau, professor. obrigado, Ive. Ajuda, tá, Ive? Tchau. Tchau, tchau. Boa Obrigado. noite. Imagina, foi um Obrigada. prazer. Tchau, tchau.